adorando junto com vocês. Vocês em casa e eu aqui adorando, esperando esse momento para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Bom, hoje a palavra que o Senhor trouxe para nós, que o Senhor traz para nós, o tema é uma vida de impacto. E eu queria dizer para você aí onde você está, que você diga assim: eu nasci para impactar vidas, eu nasci para impactar lugares, eu nasci para impactar nações. Essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Nós nascemos para impactar. E no campo de relacionamentos, impacto é aquilo que fica com o outro quando você sai e aquilo que fica com você quando o outro sai. Ou seja, todos nós, de alguma forma, nós estamos impactando alguém, algo, algum lugar. Por isso é tão importante nós observarmos como nós temos impactado, como esse impacto tem sido gerado de uma forma boa, de uma forma má. É interessante nós analisarmos sobre isso. E eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Efésios 3. Nós vamos ler do 14 ao 17. E quando eu comecei a preparar essa palavra, eu estava em mente, eu lendo esse capítulo aqui, esses versículos, eu tinha algo em mente. No decorrer da palavra, o Espírito Santo foi me conduzindo para outro lugar, eu já vou explicar para vocês. Inclusive, o tema da palavra veio depois. Depois eu ia falar a respeito de oração, de 5 aspectos que nós íamos tirar desse texto. Mas no meio da leitura bíblica, o Espírito Santo me fez uma pergunta que foi o que trouxe esse tema de hoje para nós estarmos aprendendo mais a palavra do Senhor. E Efésios 3, do 14 ao 17, diz assim: quando penso em tudo isso é Paulo falando aos Efésios, né? Em uma carta, Paulo estava preso e Paulo está escrevendo essa carta, ele escreveu essa carta. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. O que é importante ressaltar que nós vamos lendo, mas enquanto eu fui lendo, eu fui vendo algumas coisas que foi me chamando a atenção, que eu quero compartilhar com vocês. Os judeus, eles oravam de pé. Então, no momento que eu vejo Paulo falando que ele cai de joelhos, ou que ele se prostra, ou que ele se dobra, em algumas versões aí vai usar essas palavras, eu vejo um ato de submissão, de rendição. Ele se entrega totalmente, então ele se coloca de joelhos. Então, continuando, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. E outra coisa importante, nas tradições antigas, os joelhos, eles ainda hoje é um símbolo de força. É um símbolo de autoridade. Então, quando você se ajoelha perante algo ou perante alguém, quer dizer que você está se submetendo, se humilhando diante daquilo. E continuando, versículo 16, versículo 15. O Criador de todas as coisas nos céus e na terra. 16. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com o poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Paulo tinha um compromisso de oração pela igreja do Senhor. E eu estava caminhando a palavra para este lugar e de repente me veio uma pergunta dentro de mim, que eu acredito que foi o Espírito Santo que veio falar comigo. A pergunta é o seguinte: você sabe qual é a primeira menção de Paulo na palavra de Deus, na Bíblia? Você sabe como Paulo é citado pela primeira vez? E aí eu falei, como que Paulo é citado pela primeira vez? E fui ler em Atos. Atos, capítulo 7, versículo 58, parte B. É a primeira vez que Paulo é mencionado na Bíblia. Ele é mencionado como Saulo, mas Saulo e Paulo é o mesmo nome, é porque Saulo ele era judeu com cidadania romana. Então, por isso, ele tinha esses dois nomes, Saulo e Paulo. Então, na primeira vez que aparece como Saulo, e o versículo diz assim: seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa cena aqui é o seguinte: Estevão estava sendo apedrejado. Estevão foi morto, ele foi apedrejado. E quando terminou, eles pegaram os mantos de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. Então, a primeira vez que nós vemos Paulo sendo mencionado, Paulo, na verdade, ele estava fazendo parte de algo que era a morte de alguém, de um discípulo de Cristo. E para concluir, nós vamos continuar lendo Atos 8, versículo 1 e 3 diz assim: Saulo consentia na morte de Estevão. Então, a primeira vez que Paulo aparece, a referência do apóstolo Paulo,
que nós vamos ver um contraste gigante. Paulo antes de Cristo, Paulo depois de Cristo. A primeira vez que Paulo é mencionado na Bíblia está justamente sendo cúmplice de um assassinato. Ele consentiu com a morte de Estevão. Versículo 3 de Atos 8. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Então aqui indica que Paulo provavelmente ele tinha uma alta posição junto aos líderes religiosos da sinagoga dos judeus, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, que era caminho era um nome comum utilizado antigamente para os seguidores de Cristo, né? Seguidores de Cristo, os cristãos, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então é chocante, irmãos, esse contraste. Paulo é apresentado como um assassino, como alguém que para ele estava certo, porque aquilo de alguma forma afrontava Deus. Então, no conhecimento dele, ele estava pedindo autorização para perseguir cristãos, para matar cristãos. E quem assistiu o filme Paulo percebe um pouco disso. Eu indico, se você ainda não assistiu, que você possa assistir. É muito incrível, mostra muito disso que nós estamos lendo. Então é incrível como o apóstolo Paulo, na verdade, antes de Cristo, ele é apresentado como um perseguidor dos cristãos, como um assassino. Eu, assim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Cristo, eu fui apresentado ao evangelho ainda na minha infância. Então, eu tive a oportunidade de me aprofundar no Senhor, passo a passo, ano após ano, presenciando a bondade e a misericórdia de Deus. Isso não significa que eu não passei por situações e por momentos que me fizeram entristecer, vacilar, temer. Na verdade, não. Mas a diferença é porque por conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo, diante que eu fui crescendo, eu fui tendo uma força, a força de Cristo para passar por todas as situações, até hoje. Então, a certeza de que Cristo sempre esteve comigo e que tudo cooperava pelo meu bem, sempre esteve muito dentro de mim. Então, eu consegui passar por muitas coisas de uma forma mais suave. Só que essa não é a realidade de muitas das pessoas. Talvez não seja a sua realidade. Talvez você conheceu a Cristo, ou às vezes você que está aí me assistindo, alguém te compartilhou essa palavra e você está assistindo, você ainda nem conhece muito a respeito de Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que independente de qual a situação que você esteja hoje, independente dos traumas que você tenha passado, independente das situações que você vivenciou até o dia de hoje, infelizmente nós estamos passando por um momento atípico, um momento muito delicado que é essa pandemia, mas independente de todas as situações, o ponto de partida, ele é apenas um ponto de partida, ele não determina quem você será e quem você, na verdade, já foi escolhido por Deus para ser nessa terra. Então, existe um marco. Aqui nós podemos ver, assim, claramente, um apóstolo Paulo, um Paulo que, na verdade, ainda estava na versão que Cristo tinha criado para ele. Quem ele realmente era. Então, nós vemos Paulo um assassino, Paulo um perseguidor de cristãos. E às vezes pode ser hoje a sua condição. Às vezes você não é um assassino, não é uma prostituta, mas às vezes você ainda tem vícios, você ainda se encontra em lugares de dívidas. Talvez ainda você esteja nessa versão que ainda não é a versão que o Senhor escreveu para você de quem você realmente é, sobre a verdade da sua vida. Então, o que eu quero começar te dizendo aqui, assim como Paulo iniciou a trajetória dele como um assassino, mas nós vamos ver aqui que a partir do momento que ele encontrou com Cristo, tudo mudou. Assim pode ser na sua vida hoje. Assim pode ser na sua vida hoje. E o que aconteceu, que mudou a história de Paulo, foi exatamente esse encontro com Cristo. No versículo 3, do capítulo 9 de Atos, algo acontece que muda tudo. Diz assim, Atos 9, a partir do versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue.
Agora, levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Um parênteses. Quando Jesus fala com Paulo, Jesus não vem falar para Paulo assim: Paulo, você é meu filho amado que eu escolhi antes da fundação do mundo. Você nasceu, você é forte, corajoso. Não. Jesus, ele aparece de forma audível para Paulo. Ele envia a voz de Jesus envia uma mensagem para Paulo. E a mensagem é: levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Continuando. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. E aí Saulo obedece, né? Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Imagina o conflito dentro de Paulo. 3 dias sem comer, sem beber água, cego. Num determinado momento, Jesus se encontra com Paulo. E ele simplesmente dá uma instrução: faz isso. Paulo poderia ter escolhido não fazer, não ir, não seguir, ele poderia ter escolhido. Mas ele obedeceu, ele foi. E ele foi para Damasco. E esse encontro com Jesus, irmãos, é incrível, porque logo após, assim, de forma muito rápida, nós vamos ver Paulo já testemunhando Cristo, causando muito assombro, porque de repente aquele que era um assassino que perseguia cristãos, que estava matando tantas pessoas, pedindo autorização para fazer isso, para perseguir e para prender, de repente esse homem vai aparecer falando de Jesus Cristo. Isso é de assustar, isso é de chocar. E muitos discípulos de Cristo ficaram assustados. Será que isso está acontecendo mesmo? Isso pode acontecer, isso acontece, né? É muito raro, assim, acontece, é muito raro não, acontece muito de você ver uma pessoa que passou por algumas situações difíceis e marcantes e que às vezes aquilo taxou ele de alguma forma, de algum título, e de repente você vê, nossa, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Mas na verdade o encontro com Jesus, ouvir a voz de Jesus muda tudo. E foi isso que aconteceu com Paulo. E aí, em Atos 9, a partir do versículo 20, nós vamos ver exatamente isso. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus, versículo 22, os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Então, irmãos, não importa em que etapa da caminhada você está. Às vezes você está num caminho ainda que não é o caminho que o Senhor trilhou para você, que Ele desejou para você, que Ele escreveu para você. Mas ouvir a voz de Jesus muda tudo. Ouvir a voz de quem nós devemos ouvir muda a nossa direção, muda o nosso destino. Então hoje eu quero te chamar para que você possa ouvir a voz de Jesus. Ouça aquilo que o Senhor tem para você e vá. Assim como Paulo não temeu, não pensou 2 vezes, logo, a palavra de Deus fala assim que logo ele estava na sinagoga pregando. Será que não existiam muitos homens ali, há mais anos, preparados e que ouviam as escrituras, que passavam para sua família e que poderiam, de alguma forma, ser esse destaque ali naquele momento, ser levantado, ser levantado por Deus para estar ali pregando e, de repente, Deus transforma a vida de um assassino pelo som da sua voz. Isso é possível. Hoje, independente da situação que você está vivendo, isso pode ser transformado. Você pode ser transformado. Muitas vezes nós queremos que Deus transforme situações, transforme as coisas, mas o Senhor quer nos transformar. Então, que você abra o seu coração para que essa limpeza que precisa ser feita, para que essas escamas caiam dos seus olhos, assim como caiu dos olhos de Paulo. Mas outra coisa importante que eu quero compartilhar com os irmãos, muito, muito, muito importante,
que sim, uma pessoa que era um assassino, alcoólatra, um menino de rua, uma prostituta, um egoísta, um soberbo, um abusador, seja qual for, ele pode ser transformado por Deus, ele pode ser transformado sim. Mas o Senhor nos deixou aqui nessa terra para ser esse mensageiro das boas novas. Ele nos deixou aqui nessa terra para nós olharmos para essas pessoas com os olhos de Jesus e anunciarmos a salvação de Cristo, anunciarmos o amor de Cristo. Então, eu quero te dizer, às vezes você tem alguém perto de você que você possa estar pensando em desistir, em largar a mão, e não mais insistir com essa pessoa. Não desista, irmãos. Não desista, porque essas pessoas são alvo do amor do Senhor. E se o Senhor te colocou em algum lugar, em algum momento, para ser essa flecha que carrega amor, não seja omisso. Carregue o amor. Cumpra a sua missão aqui nessa terra. E é importante eu dizer isso, porque Romanos 10, os versículos 13 e 14 vão falar exatamente a respeito disso. Enquanto você abre aí Romanos 13 e marca na sua Bíblia, eu vou tomar água rapidinho. Romanos 10, versículo 13 e 14 diz assim: porque todo, entendeu? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, se isso não te confronta, meu Deus, peça agora, Espírito Santo, eu quero ser confrontado, me faz entender. Sabe o que acontece, irmãos? Existe uma distância muito grande, infelizmente, daquilo que nós sabemos e daquilo que nós praticamos. Eu falo isso com dor no meu coração. Mas que nós precisamos entender que o Evangelho não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu faço. É como eu gasto a minha vida. Eu saber que eu tenho que amar o meu próximo, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E na primeira oportunidade que eu tenho de abençoar alguém, eu fecho as minhas mãos. Sabe, entende? Tem tantos outros exemplos. Nós precisamos encurtar essa distância até o ponto que não haja mais distância entre saber e viver o Evangelho. Não adianta ser um estudioso da palavra de Deus, saber tudo da palavra de Deus. Eu sei tudo de todas as teorias, de tudo. Eu não estou desconsiderando quem sabe, eu acho isso incrível. Eu estou caminhando nesse lugar porque eu quero estudar, eu quero aprender cada vez mais, eu quero me aprofundar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que de nada disso adianta você saber da palavra, mas você não viver o Evangelho, as pessoas não verem nas suas ações Cristo. Não adianta. Uma vida que causa impacto, ela carrega algo, ela deixa algo nas pessoas. O que você tem deixado nas pessoas? Porque o que você tem carregado delas, você sabe. Mas e o que você tem deixado para as pessoas? Qual é o legado que hoje você tem deixado na vida das pessoas que te cercam? Da sua família, dos seus vizinhos, dos seus funcionários, das pessoas que você tem a oportunidade, seja um call center que você comunica no telefone, seja um atendente de supermercado. Em todos os momentos nós estamos comunicando, em todos os momentos nós estamos deixando algum impacto. De alguma forma nós estamos impactando. Então você já se perguntou como eu tenho impactado as pessoas que estão ao meu redor? Então nós precisamos encurtar essas distâncias até que elas acabem. Viver o Evangelho. Diga, Senhor Jesus, eu quero viver o Evangelho. Eu não quero apenas te conhecer, como Jó diz que te conhecia de ouvir falar, Deus. Mas eu quero viver o Evangelho. Eu quero ser um representante verdadeiro e fiel aqui nessa terra, um embaixador de Cristo. Que esse seja o desejo do seu coração. Que esse seja o desejo do meu coração, dos nossos corações, em nome de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero destacar nesses textos que nós estamos lendo, refletindo a respeito de uma vida de impacto e usando a vida de Paulo sobre esse tema, é que o Senhor, Ele usa pessoas.
complementa isso que eu estou falando com você agora. Paulo, ele ouviu a voz de Jesus. E ele foi para onde Jesus mandou que ele fosse. Mas houve uma pessoa que foi usada para completar aquela obra que o Senhor Jesus iniciou ao falar com Paulo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que Deus usa pessoas, e a pessoa é você, a pessoa sou eu. Se hoje ainda você não é essa pessoa, você tem a oportunidade de ser essa pessoa que vai ser o mensageiro do amor e da salvação. E aqui, continuando aqui no capítulo 9, versículo 15, diz assim: o Senhor, no entanto, disse, ele está falando para Ananias, vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Então presta atenção, quando Jesus fala com Saulo, ele não fala nada, tipo, Saulo, igual eu falei agora em Saulo, você é isso, Saulo, você nasceu para isso, Saulo, eu te digo que você é corajoso, que você é... Não, Deus, ele vai usar Ananias, ele vai falar, ele conta para Ananias quem é Paulo, ele vai lá e conta para Ananias quem é Paulo e fala, meu filho, só vai. Ananias não, tipo, mas Deus, tipo... Ele persegue os judeus, ele está matando os cristãos. Ele persegue os cristãos, está matando os cristãos. Ananias respondeu ao Senhor e foi. Então, o Senhor está procurando pessoas disponíveis para serem usadas. Ousadas. Entendeu? São essas pessoas que o Senhor está procurando. E Ananias foi encontrado por Deus e ele foi até Paulo. E Ananias foi quem foi usado por Deus para destravar o destino de Paulo. Você, meu irmão, você é um instrumento de Deus para destravar destinos aqui nessa terra. Então use tudo que você tem, tudo que você tem aprendido, tudo que você tem recebido do Senhor. Hoje nós temos acesso a tantas coisas e nós temos tantas pessoas que nos aconselham. Não fique em você, não seja um lago que retém o que tem recebido. Leve isso a outras pessoas. Seja um rio que flui. Seja essa pessoa que vai destravar destinos. Seja essa pessoa que vai levantar aquele que está numa situação de caos e falar aqui, ó, eu sou plataforma para você. Só vai, eu estou aqui. Entendeu? Então, assim como Ananias foi usado por Deus e ele foi até Paulo, hoje o Senhor te escolhe. E o Senhor está colocando as pessoas na sua mente. Eu peço que o Espírito Santo te lembre agora de pessoas. Que você vai ser usado para destravar destinos. Que você vai ser usado para ser plataforma. Para que essas pessoas, se elas se encontrem e sejam a versão que o Senhor escolheu para que elas fossem, para que elas cumpram o seu propósito nessa terra. E é tão incrível, porque Paulo recebe então a imposição de mãos, as escamas caem dos olhos, ele é batizado no Espírito Santo, e aí eu antecipei antes, ele começa a pregar e tudo acontece, mas é incrível nós ressaltarmos que se não houvesse a intervenção de um homem, o Senhor ele precisa de você, ele te dá a oportunidade de cooperar com a missão que ele tem nessa terra. E Ananias foi justamente essa pessoa, usada para destravar o destino de Paulo. E eu comecei lendo a carta de Paulo aos Efésios, e nós vemos um Paulo amoroso, nós vemos um Paulo zeloso, um Paulo que mesmo diante da prisão, né, o contraste, antes de Cristo e depois de Cristo, assim é a minha vida, assim é a sua vida. E se você ainda não conhece Jesus e você está vendo esse vídeo, se você compartilhou isso com alguém que ainda não conhece o Senhor e você está vendo esse vídeo, hoje você tem a oportunidade de ouvir a voz de Jesus te chamando. A palavra do Senhor diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa é a chamada para você se entregar ao Senhor. E o Senhor vai colocar pessoas ao seu redor para te ajudar. O próprio Espírito Santo vai te conduzir. Então, ore ao Senhor hoje onde você está, se você ainda não conhece Jesus, mas você tem o desejo de encontrar com Jesus. Diga, Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração, eu desejo te conhecer e eu desejo entregar a minha vida ao Senhor. Eu desejo entregar a minha vida ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o meu Salvador e que a sua voz que me guiará de hoje em diante em nome de Jesus. E às vezes você já é cristão há tantos anos já conhece a palavra do Senhor e ainda não consegue viver o Evangelho.
Então hoje, se você tem a oportunidade de pedir o Espírito Santo para destravar isso dentro de você, para que você comece a viver o evangelho pleno do Senhor no seu dia a dia. Então ore e peça ao Espírito Santo para que te conduza nessa jornada, para te conduzir nessa caminhada. Amém? Então eu estava falando eu acabei começando uma coisa e falando outra, mas amém. Mas o apóstolo Paulo, estou finalizando já, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, nós notamos o tanto amor, a devoção a Deus e amor pelos irmãos, amor pela igreja, e aí nós vemos esse contraste daquele que encontra Cristo. E nós temos falado tanto aqui sobre conhecer Jesus, né, em todas as nossas reuniões. E esse é o alvo, esse é o centro da mensagem do Senhor. Esse é o centro da palavra de Deus. Conhecer Jesus. É Ele quem nos liga ao Pai. É Ele que tem uma vida eterna junto com Ele e uma vida abundante aqui na terra. Conhecer a Cristo aqui é a vida eterna. E levar os frutos do Espírito, não só para as nossas vidas, paz, justiça e alegria, por onde nós estivermos. Sermos usados por Deus para destravar destinos, para sarar a nação, para curar pessoas. Esse é o nosso chamado. Então, Paulo, ao escrever essa carta, eu vejo um Paulo transformado, um Paulo submetido, rendido aos pés do Senhor, começando uma carta falando: eu dobro os meus joelhos ao Pai, diante do Pai. Que você hoje possa dobrar os seus joelhos. E mais que dobrar os seus joelhos, render o seu coração. Porque muitas vezes pode acontecer de nós dobrarmos o nosso joelho e o nosso coração está distante do Senhor. Pode ser que muitas vezes nós durante a nossa caminhada, a gente aprendeu a orar e aprendeu palavras. E a gente se torna seguro nessas palavras. E na verdade, não é o que nós realmente estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, eu declaro esse alinhamento hoje do seu coração com o coração de Deus. E que a sua vida vai trazer um impacto celestial onde você estiver. Eu quero finalizar agora deixando 3 coisas para você. Nós já vamos acabar mesmo, de verdade. Primeira coisa. Não importa como você começou. Deus, ele é poderoso o suficiente para transformar a sua vida e transformar a situação que você está vivendo. 2, você é um canal do amor de Deus, então permita-se fluir. Permita-se fluir com amor. A pastora Pauliana tem falado muito e tem ensinado muito para a gente a respeito de que o amor não é o que fala, o amor é o que o amor faz. Então, doe o seu tempo. Às vezes, mas gente, eu vou impactar quem? Quem que eu vou impactar? Doe o seu tempo. Eu conversei com os meninos do VJ no último VJ online que a gente teve. Vai lá, dá uma cartela de ovo pro seu vizinho. Sabe? Às vezes você não tem um ovo, mas você tem uma alface. Não tem uma alface, mas você fez uma comida gostosa que você pode ir lá e dar, né? Doar. Vê se está precisando de alguma coisa, de algum alimento. Doe seu tempo. Escuta alguém na rua. Você vai fazer uma caminhada. Escuta alguém. Conversa. Oi, tá tudo bem? Tal. Deixa a pessoa conversar com você, doa seu tempo, doa seu dinheiro, ajuda a pagar a conta de luz de alguém que está precisando, ajuda a pagar alguém abastecer o carro para ir em algum lugar, sabe? Abra o seu coração. Então, se permita fluir, não seja represa, se permita fluir. Esse é o ponto 2. E a última coisa, o lockdown, ele pode te impedir de vir à igreja, mas ele não pode te impedir de orar. Então, a pastora Ivoneida começou no início de março, falando para nós, vamos ter um tempo de oração, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas pessoas que estão precisando. E todo início de culto, a pastora tem orado e declarado cura sobre essas pessoas, declarado uma agilidade nessas vacinas. Então, irmãos, você está em casa, mas você não está proibido de orar. Você não está proibido de levantar um altar de adoração ao Senhor na sua casa, onde quer que você esteja. Às vezes você está com a sua família, mas às vezes você nem pode estar com a sua família. Às vezes você mora sozinho. Então faça desse lugar, traga a atmosfera do céu e faça desse lugar um lugar de oração, um lugar de consagração ao Senhor, onde você é uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que você tenha sido edificado, assim como eu fui edificada. E que a sua vida, a partir de hoje, seja transformada para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu amo vocês. Eu espero que logo, logo a gente possa estar aqui tudo juntinho de novo, né?
mesmo com distanciamento, mas é muito bom quando vocês estão aqui, gente. É diferente demais, viu? Eu amo vocês. Deus abençoe.